Amém. Shalom, shalom, sois todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Shalom, boa noite. Hoje, quinta-feira, culto, estaremos orando. Daqui a pouco, a pastora Margarida estará nos trazendo uma palavra. Em nome de Jesus, se exponha, abra o teu coração, creia na visitação de Deus. Eu creio que o Senhor vai falar com nossas vidas poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos Amém. orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, te louvar nesta noite. Creio, Pai, na tua misericórdia, creio na tua graça sobre as nossas vidas. Pai, fala conosco, precisamos, carecemos, necessitamos. Estamos numa expectativa, Pai, que realidades do céu serão trazidas para nós. Eu quero desde já abençoar a vida da pastora Margarida, abençoar a vida dela, para que ela seja um instrumento do Senhor, ó Pai, a nosso favor nesta noite, em nome de Jesus. E que verdadeiramente a palavra que sair da boca dela seja uma semente vinda do Senhor, ó Pai, para nós, e que encontre em nosso coração uma terra fértil, para que frutifique, Pai, em nome de Jesus, para que verdadeiramente tenhamos uma terra preparada para receber a tua palavra. Assim, Pai, nós te agradecemos, te louvamos a cada vida que está entrando aqui agora, os que vão entrar depois, os que vão assistir depois. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa, prospera, dá avanço, crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Amém. nome do Senhor. Glória a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Senhor, Amém, aleluia. amados. Pode liberar a irmã já? Pode. Amém. Então já vamos ouvir a irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aqui como nós vamos colocar a irmã. Aleluia. Glória a Deus, tu és santo. Glória a Deus. E aqui nós vamos sair daqui, né? Aleluia. Pronto. Em nome Glória a de Jesus. Deus. Amém, irmã? A palavra está com a pastora. Em nome de Amém. Jesus. Amém? Fique à vontade. Glória a Deus. Shalom a todos. Que as bênçãos do Eterno se derramem sobre nossas vidas nesta noite. Estou muito feliz, porém um pouco nervosa, né? Não tenho experiência em pregar assim através de internet, né? Está assim através do Zoom. Minha experiência mais é pregar em igreja. Amém. Louvado seja Deus, que não deixa de ser igreja, né? Porque Amém. onde nós somos a igreja e onde a gente se reúne, a presença de Deus se faz ali em nosso meio. E eu Amém. tenho certeza que nesta noite o Senhor Jesus ele possa fazer a vontade dele acontecer na minha e na sua vida. E eu sou Amém. muito grata a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a Deus e agradecer aos pastores Alexandre e a pastora Fátima a confiança que depositaram na minha pessoa em trazer a palavra de Deus, que é uma grande responsabilidade, trazermos a palavra de Deus para ser liberada aos corações. E que o Senhor, nessa noite, ele use de misericórdia com a minha e com a sua vida. E que Deus ele possa falar poderosamente em nossos corações. Amém? Nós Amém. estamos aqui diante da palavra do Senhor, né? Vamos abrir nossas Bíblias Amém. e acompanhar a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 37. Ezequiel 37, que fala acerca da visão de um vale de ossos secos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu orei já há mais de uma semana, pedindo ao Senhor uma palavra, e a palavra não vinha, mas de uns 3 dias para cá, o Senhor foi ministrando no meu coração, e Ele colocou esta palavra aqui para que nesta noite pudesse ser apregoada. Amém. Ezequiel 37, onde fala da visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jesus, ou em algumas versões, Senhor Jeová, melhor dizendo, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Amém. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Amém. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Louvado seja Deus. Aleluia. A visão profética, Ezequiel recebeu essa visão em um período mais tenebroso da história de Israel, que foi o cativeiro babilônico. E a visão descreve a real situação de Israel dentro da Babilônia. Eles estavam como ossos sequíssimos, dentro de um terrível vale. Mas Deus nunca quis levar Israel cativo. Até porque Deus não tem prazer no sofrimento alheio. Verdade. Mas, muitas vezes, Deus usa o sofrimento para nos ensinar e nos corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante aqui da palavra do Senhor, desse texto, que fala claramente sobre a visão que o Senhor deu ao seu profeta Ezequiel, sobre o real estado e a real situação em que se encontrava o povo de Israel, vivendo em desobediência, vivendo a sua própria vontade, vivendo longe dos caminhos do Senhor e desobedecendo ao Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes o Senhor permite, não era a vontade de Deus trazer sofrimento para nossas vidas, como não era a vontade do Senhor tornar Israel cativo. Mas muitas vezes, dentro do sofrimento, é que nós cedemos e nos prostramos diante do Senhor. E aqui precisava, através desse sofrimento, vir o ensino e a correção àquele povo que deu as costas para o Senhor. E aqui a gente pode ver que o próprio Deus, a mão do Senhor, o braço do Senhor, foi quem levou o seu profeta Ezequiel para dentro daquele vale de ossos secos, de ossos muito sequíssimos, para que ele visse a realidade daquele povo dentro daquele cenário de dor, de morte, de escassez, um cenário caótico. E ali diz a palavra do Senhor que o Senhor fez Ezequiel andar ao redor deles, daqueles ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Aleluia. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E nós trazendo para o nosso contexto,
esse relato da palavra de Deus, trazendo para dentro do nosso cenário, nós podemos olhar e nós podemos entender que muitas vezes o vale que nós estamos passando, esse próprio vale, é o Deus Todo-Poderoso que nos leva com a sua mão forte e poderosa a entrarmos dentro desse vale, devido a muitas vezes estarmos fora do propósito e do plano que ele tem para nossas vidas. Muitas vezes andamos em desobediência, andamos olhando para dentro de nós, só para nós, andamos alheio à vontade do Senhor, e porque estamos na obra de Deus, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, que nós estamos ali no lugar em que Deus nos colocou e nos quer. Mas muitas vezes nós não temos deixado Deus trabalhar no nosso coração, não temos deixado Deus trazer dentro de nós o caráter dele, forjar em nós o seu caráter. Muitas vezes nós deixamos que o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa soberba fale mais alto, queremos servir a Deus do nosso jeito, da nossa própria maneira, e nós muitas vezes não queremos olhar para a palavra, não queremos seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Então, o Senhor aqui mostra que esse cenário foi ele que levou Ezequiel com seu próprio braço forte, com a sua mão forte, a levar ele a olhar para aquele cenário que o povo de Israel estava passando, um cenário de cativeiro, estavam ali sendo moldado, tratado pela mão do Senhor, e muitas vezes, dentro daquele cenário, eles não queriam saber de Deus, e verdadeiramente Deus, ele nos ama, e ele quer o melhor para nossas vidas, mesmo que muitas vezes ele tenha que nos colocar dentro de um cenário que a gente nunca pensou em viver, que a gente nunca pensou em passar, mas Deus permite, porque verdadeiramente o pai que ama o filho, ele corrige porque aquela correção vai fazer com que aquele filho volte-se para o pai, vai fazer com que aquele filho comece a dar credibilidade ao ensino do pai, ao que o pai quer fazê-lo entender. E aqui nós estamos, irmãos, dentro desse cenário, dentro de um cenário caótico, um cenário verdadeiramente que ninguém gostaria de estar dentro dele, que ninguém gostaria de passar. Mas assim o Senhor também, na sua palavra, ele disse assim, ele fez um desafio, uma palavra desafiadora, aleluia, para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E muitas vezes o cenário que nós estamos passando, o Senhor nos pergunta: filho do homem, poderão reviver estes ossos secos? Poderão voltar a reviver? E muitas vezes depende da forma como a gente está enxergando a situação que nós estamos vivendo. A forma como eu, como você enxerga, é que vai determinar se aquele cenário vai se transformar em um cenário de bênção ou se aquele cenário vai continuar da mesma forma. Tudo é do jeito como a gente vê, como a gente entende e como a gente procede. Eu lembro que ali no livro de Números, quando subiram aqueles 10 espias para espiar a terra, ao qual Deus prometeu ao seu povo, quando os resgatou com seu braço forte, usando o seu filho, aleluia, Moisés, para resgatar aquele povo. E ali Moisés mandou aqueles 10 espias espiar a terra, ao qual o Senhor havia prometido a eles, quando os resgatou do Egito. E no momento que aqueles espias subiram para espiar a terra, para ver se a terra era boa, se era má, se era forte, fortificados seus muros ou não, ali eles viram gigantes naquela terra. E o que eles viram produziu medo, pavor, pânico no coração deles. E eles se viram como se eles fossem gafanhotos diante daquele gigante. Eles viram dentro de um cenário de improbabilidade, dentro de um cenário em que eles não viam saída. Eles começaram a se sentir pequenos. Eles começaram
a se sentir como se fossem gafanhotos diante dos olhos daqueles gigantes. Mas louvado seja Deus, porque no meio daqueles espias existia 2 homens, Josué e Caleb, que tinham espírito de excelência. Eles tinham um espírito diferente, porque eles olhavam com a ótica do Senhor. A visão deles diante da situação que aqueles outros viram como situação de incapacidade de derrota, Josué e Caleb viu aquela situação como uma situação de probabilidade. Alamanaia. Tudo é conforme o modo que a gente vê as coisas. O cenário era o mesmo, mas Josué e Caleb viu diferente. Aqueles homens viram um cenário de derrota, um cenário de medo, de pânico, de pavor, achando que já estavam destruídos. O que seria das mulheres, dos homens, das crianças, o que seriam deles? Deus os resgatou do deserto, do Egito, para levá-los para morrer naquele lugar. Mas Josué e Caleb estavam dentro do mesmo cenário, mas eles viram com uma ótica diferente, porque olharam com a ótica e a visão de Deus. Assim somos nós, dentro desse cenário que nós nos encontramos. O Senhor nos pergunta nesta noite, poderão reviver esses ossos secos? Quem sabe o cenário que você está passando? Qual é o vale que você está enfrentando? Pode ser um vale de escassez, um vale de finanças travadas, um vale de enfermidade, problemas no trabalho, um vale em ver a sua família indo para o abismo. Quem sabe o vale que eu e que você se encontra nessa noite. O Senhor pergunta, dentro desse vale, dentro dessa situação que eu permiti você entrar e passar, para te mostrar que eu sou Deus. Você vê alguma possibilidade de mudança? Você olha para esse cenário, porventura eu posso mudá-lo? Porventura esse cenário pode ser transformado? E muitos cristãos, muitos crentes estão já diante do cenário que estão vivendo, da circunstância que estão enfrentando, já não tem mais confiança no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Muitos já jogaram a toalha, muitos já disseram, eu desisto, eu não tenho mais nenhuma expectativa, nem perspectiva de que a minha situação vai mudar. São tantos anos na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, e nada acontece, e parece que eu não saio desse vale, mas também existem aqueles que verdadeiramente têm um espírito de excelência. Tem aqueles Josué e Calebes que se levantam dentro do mesmo cenário em que uns acham que não tem mais jeito, que acabou. Esses que têm a visão de Deus, o Espírito Santo dentro deles, o Espírito de vida dentro deles, eles olham para o cenário e dizem, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Do Senhor, esse cenário vai mudar, porque Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção, e Deus vai transformar a minha maldição em bênção, porque verdadeiramente Deus quer forjar em mim um caráter de um guerreiro, de uma guerreira, um caráter de excelência, de pessoas que não se curvam diante do problema, mas que olha para o alto e sabe que o socorro bem presente é o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Não existe impossibilidade para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. E se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Aleluia. E aqui nesse momento o Senhor Deus pergunta assim para Ezequiel, se porventura aquele vale de ossos secos, de impossibilidade, aquele vale caótico, pode voltar a reviver. Aleluia. E ele disse assim, Senhor Jeová, tu sabes. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele deixou essa resposta vir da boca do próprio Deus. Ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E no momento que ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes. E o Senhor disse, então profetiza.
Então profetiza, então abre tua boca e deixa derramar o que eu já coloquei dentro de você, deixa derramar o que está dentro de ti, porque quando a gente está cheio de Deus, as nossas palavras, elas é movida pelo Espírito Santo. Quando a gente está cheio de Deus, o que está dentro do nosso coração, o que está cheio no coração, isso fala a boca. Então profetiza, então diga a essa situação que ela não vai mais continuar na tua frente. Então diga que eu, Deus de Israel, eu é quem faço mudar. Eu que tenho condições e posso mudar o tempo, mudo os montes, eu mudo o céu, mudo terra, eu mudo as impossibilidades, eu trago vida onde há morte. Então somente abre a tua boca e deixa eu te encher, deixa a minha vida se derramar, deixa através da minha vida eu coloquei dentro de você, pelo próprio Espírito Santo que te recriou o teu espírito, que você possa deixar eu te usar diante das situações, diante da impossibilidade para o homem, mas para mim nada é impossível. E o Senhor Deus mandou que o profeta Ezequiel abrisse a boca e começasse a profetizar. Mas muitas vezes nós podemos perguntar, e por que o próprio Deus não deu ordem para que os ossos ressuscitasse, ele formasse um grande exército de numerosos ossos sequíssimos? Porque o próprio Deus, se o próprio Deus quisesse, ele poderia dar a ordem e aqueles ossos se juntar ao seu osso e formar ali o esqueleto. Mas o próprio Deus não quis fazer isso. Ele fez essa pergunta para aquele filho dele, aquele profeta. Ele queria ouvir da boca daquele profeta se ele cria que Deus poderia mudar todo aquele cenário de derrota. Ele queria ouvir da boca dele, mas ele disse, Senhor, tu sabes. Então, já que Deus sabe, ele disse assim, então profetiza. Deus não quis dar ordem para os ossos ressuscitar. Deus mandou que o profeta dele abrisse a boca e pudesse ordenar, e pudesse repetir as palavras que o Senhor estava ordenando ele falar. Aleluia. Deus estava dando oportunidade daquele profeta colocar a fé dele em ação, daquele profeta ser movido pela fé, ser movido pela palavra, de deixar com que Deus usasse ele, de acreditar no poder de Deus e saber que Deus colocou em nós uma capacidade muito grande. Essa capacidade não vem de mim, não vem de você, não vem de nós. Essa capacidade vem do próprio Deus. O próprio Deus, ele nos constituiu reinos e sacerdócios. Ele disse que os céus é do Senhor, mas a terra deu a ele, ao filho dos homens. E nós somos filhos dos homens. Ele colocou o governo na nossa mão, o governo aqui da terra, e para nós estabelecermos o reino dele. Então, nós podemos sim profetizar, nós podemos sim falar. Muitos profetizam, mas não quer dizer que são profetas. Nem todos que profetizam são profetas, mas todo profeta, ele profetiza. Todo profeta, ele fala da parte de Deus. Todo profeta é boca de Deus na terra. Todo profeta que se diz profeta e que verdadeiramente é profeta, ele não cala-se diante das situações. Ele não se acovarda, ele não se intimida, mas ele faz o que Deus mandou, a ordem que Deus estabeleceu na vida dele tem que ser cumprida. Então o profeta não fala o que ele quer falar, o profeta não faz a sua vontade, o profeta faz a vontade de Deus e que Deus lhe ordena. E aquele homem abriu a boca e ele começou a profetizar. E no momento que ele começou a profetizar, houve um grande ruído, um grande barulho. Enquanto ele estava profetizando, o próprio Espírito de Deus deu a ordem para que aqueles ossos começassem a se mexer. E nós podemos entender que a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, podemos entender que a palavra é o Dabá de Deus. Aleluia. O Dabá de Deus é a palavra viva, a palavra criativa. E essa palavra, o Dabá de Deus, palavra do Verbo Divino, fez presente, sim, no Velho e no Novo Testamento,
E essa mesma palavra, Dabá, que é palavra criativa, ela estava na criação do mundo. Ela se fez presente quando o Senhor Deus, aleluia, quando ele ordenou que houvesse céu, terra, mares e tudo quanto há. Quando ele ordenou o haja de Deus, a palavra Dabá, a palavra viva, a palavra criativa, ela se fez presente. E essa palavra produziu o que o Senhor Deus havia ordenado. Haja luz e houve luz, haja trevas e houve treva, haja mar e houve mar, haja terra e houve e a terra surgiu. Então essa palavra, a palavra de Deus, a palavra viva, ela está dentro de nós. O Espírito de vida de Deus está dentro de nós. E se o Espírito de Deus que está dentro de nós, a semente incorruptível, essa semente que está dentro de nós, gerando a vida de Deus em nós, essa palavra, quando sai da nossa boca, ela sai com ousadia, ela sai com poder, ela sai com intrepidez, porque verdadeiramente ela é a palavra viva, a palavra que cria. E no momento que o profeta Ezequiel começou a dar o comando para que aqueles ossos pudessem reviver, a palavra Dabá, o agente criador de Deus, aleluia. Essa palavra que cria o que não existe. Essa palavra que chama a existência o que não existe, passa a existir. Então, nesse momento que ele foi profetizando, começou aqueles ruídos, cada osso procurando o seu osso, e ali, naquele exato momento, a palavra viva, a palavra criadora, o som da voz de Deus começou a entrar naqueles ossos, começou a produzir pele, começou a produzir músculo, começou a produzir nervos, e ali o poder da palavra foi criando o que não existia, através da palavra falada, a palavra profetizada, para nos mostrar que não há impossíveis para Deus, que não há cenário impossível que você esteja passando, que Deus não possa mudar, que Deus não possa remover. E ali, o próprio Espírito de Deus que impulsionou e conduziu aquela profecia, e começou ali, aquele grande exército começou a se formar, começou a se erguer e se colocar de pé. E o próprio Deus, aleluia, mandou que ele profetizasse, que houvesse vida, profetizasse o Espírito de vida de Deus, o Espírito que age dentro de Deus, pudesse, através daquela palavra, trazer vida àquele grande exército que já estava formado de pé, mas precisava do Espírito para ter vida. Precisava da presença de Deus. E assim somos nós. Se nós, muitas vezes, mostrarmos que estamos bem, que estamos fazendo a obra de Deus, que está tudo bem, e nós não tivermos a presença de Deus dentro de nós, nada será feito. Não vai adiantar de nada estar bonitinho, bonitinha, maquiado, engravatado, se a presença de Deus não está dentro de você. Não adianta nada. Se a chama do Espírito Santo não tiver acesa, seremos assim como sepulcros caiados, bonito por fora, mas oco e vazio por dentro. Mas Deus quer nos encher. Deus quer que a palavra dele, ela possa nos encher, que a gente possa abrir nosso coração para deixar essa palavra começar a transformar a nossa vida. Deixar com que a palavra de Deus venha moldar em nós o caráter de Cristo. Essa palavra possa falar conosco a ponto da gente reconhecer em que nós temos que mudar. Reconhecer que os nossos frutos têm que ser frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Sem o arrependimento, nós não vamos a lugar algum. É preciso ter essa consciência. É preciso olhar para dentro de nós e entender que sem Deus não somos nada.
É preciso a gente olhar para dentro de si, ser sincero conosco mesmo e dizer, eu estou errando nisso, nisso, nisso. Eu tenho que mudar nisso, nisso, nisso. E Deus, tenha de mim misericórdia, me dê força, me ajuda. Eu quero mudar, eu quero me limpar, eu quero me libertar, eu quero sair de lugares, de regiões, de cativeiro, de onde eu me encontro. Eu preciso, meu Deus, eu preciso fluir, eu preciso ser ativada pelo Teu Espírito Santo, eu preciso viver a vida que o Senhor estabeleceu para mim viver aqui na terra, uma vida abundante. Aleluia! E aqui começou, o grande exército de ossos começou a se formar. Aleluia! Diante da palavra, diante do Dabá de Deus, que é a palavra viva, que é a palavra que cria e que recria. Aleluia. Se o nosso cenário, nesta noite, se encontra um cenário um tanto caótico, um cenário que você só enxerga a impossibilidade, um cenário de morte, de dor, de desespero, de sofrimento, nós, como homens e mulheres de Deus, como profetas de Deus dessa geração, nós podemos mudar a circunstância, nós podemos alterar, nós podemos sim, porque maior é quem está conosco do que o que está no mundo. Maior é o poder de Deus que habita dentro de nós. Enquanto você profetiza, Deus, ele começa a agir em favor da tua vida. Assim como o profeta Ezequiel começou a profetizar, nem bem ele começou a profetizar, e logo os ossos começaram a se mover, osso procurando o seu osso. Enquanto você profetiza, irmão, irmã, enquanto eu profetizo, Deus trabalha ao nosso favor. Enquanto você profetiza, o mundo espiritual começa a se mover. Enquanto você profetiza, a sua família começa a ser alcançada e acessada pelo Senhor. Enquanto você profetiza, onde havia morte, vai haver vida. Onde havia enfermidade, vai haver cura. Onde havia tristeza, vai haver alegria. Enquanto você profetiza, coisas grandes e tremendas no mundo espiritual começam a se mover em favor da tua vida. Aleluia! Temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que realmente fazer o que Deus nos manda fazer. Aleluia! Que nós não possamos ser esses crentes que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor deles tem esfriado. E essa iniquidade que o Senhor fala, e que tem se multiplicado, e que o amor de muitos esfriaria, esses muitos não é o amor do mundo, não, porque o mundo não conhece ao Senhor. E Deus, ele é amor, e só ama aquele que conhece, que tem a Deus. O mundo não conhece, o mundo não tem a Deus. Esse amor está se esfriando é na vida dos servos e servas de Deus, porque a iniquidade tem se alastrado e muitos servos e servas de Deus têm esfriado o amor. Olha para as circunstâncias, para as impossibilidades, para os cenários de morte, de sofrimento, de dor, de problema, e já não vê mais solução. Já estão com as vendas nos olhos espirituais, não tem mais o entendimento, não tem deixado a palavra de Deus trabalhar, não tem dado ouvido à palavra, não tem deixado que a fé venha pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E olha assim para o cenário e diz, se for da vontade de Deus, fulano que está doente vai voltar com cura, vai voltar saudável. Mas já não existe mais aquele cristão de dizer assim, Deus é poderoso para curar aquela enfermidade. Só se ele não quiser mesmo. Mas enquanto eu tiver essa fé, essa força, essa esperança de que nós temos que ser agentes de Deus na terra e que através de nós a gente tem que mudar essa atmosfera que estamos vivendo e vivenciando. Enquanto a gente não entender isso, muitos vão morrer, muitos que estão ali enfermos, mas se tivesse uma palavra de fé, se tivesse sido liberado sobre a vida dele uma oração de fé, se tivesse sido profetizado cura, poderia ter sido curado. Quantos e quantos estão morrendo, indo para os cemitérios, porque faltou um homem ou uma mulher de Deus se levantar na posição que Deus quer dele e dizer em nome de Jesus, morte, eu te repreendo, em sepultura de morte, você está anulada, cancelada na vida dessa pessoa. Eu te digo em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. Está faltando em nós essa ousadia, está faltando em nós essa intrepidez.
Muitas vezes a gente olha a situação com o nosso olhar físico e já vai dando veredito. Ah, fulano está doente, seja feita a vontade de Deus, fulano está doente, vai morrer. Onde está homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas do Senhor na terra, que possa representar o reino de Deus, que abra a boca e diga, eu vou mudar essa situação. O Senhor Jesus, ele curou. O Senhor Jesus, ele fez milagre. Ele expulsou demônio. E ele disse que esses sinais seguiriam aqueles que crêem. Por que não está seguindo? Porque está faltando fé. Porque não está crendo? Porque se a gente crê, a gente vai ver os sinais acontecer. Os sinais é para os que crêem, não é os que não crêem, não. Então, nós podemos fazer diferença na terra e muitas vezes nós não estamos fazendo. Muitas vezes nós não estamos fazendo, olhando para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio conforto em casa, olhando somente para a nossa família, buscando só para a nossa família, com atitude egoísta, uma atitude que não agrada o coração de Deus. Muitas situações podem ser mudadas através de você abrir tua boca e profetizar. Porque quando você abre a boca e você começa a profetizar o que já está dentro de você, a vida de Deus, o Espírito Santo que já recriou o teu espírito, quando você abre a boca, você vai despejar e vai agregar na vida das pessoas o de melhor que Deus te deu, o de melhor que Deus deu para você. Deus, ele quer extrair o melhor que ele deu de nós. E muitas vezes a gente não permite. Muitas vezes a gente fica olhando só para a situação, para a circunstância, e nós não tiramos os olhos dos problemas e não olhamos para o alto e buscamos o socorro, porque nosso socorro vem do Senhor. Que Deus, nesse tempo, ele possa encontrar homens e mulheres que não tenham amor às suas próprias vidas, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que se levantem e digam, eu vou fazer a diferença na terra, eu vou ser um Josué e um Caleb, porque o Espírito de excelência de Deus está dentro de mim. E se o que Deus colocou de bom dentro de mim, eu vou ter que derramar na vida das pessoas. Eu vou ter que falar do amor de Deus. Eu vou ter que resgatar o cativo. Eu vou ter que dar vista aos cegos. Eu vou ter que arrancar das prisões, quebrar os grilhões daqueles que estão presos, daqueles que não sabem, que nunca provaram do amor de Deus, que não sabem da existência de Jesus ou que nunca quiseram saber. Eu tenho que fazer a diferença nesse tempo aqui na terra, porque Deus está levantando uma igreja profética, uma igreja de homens e mulheres que não se calarão, mas que abrirão suas bocas e que vão falar da parte de Deus, porque verdadeiramente a chama do Espírito tem que estar acesa dentro de nós. Nós não podemos aceitar a derrota, não podemos aceitar o que o diabo quer fazer com a nossa família, o que Satanás quer fazer com a nossa vida, o que ele está fazendo na vida das pessoas. Não, enquanto tiver fé, enquanto tiver fôlego de vida, força do Todo-Poderoso, a unção do Leão de Judá dentro da nossa vida, nós temos que apregoar a palavra, porque o reino se toma por violência. Você tem que tomar o reino das mãos de Satanás com violência, arrancar as almas que ele está tragando, levando para o inferno. Muitas vezes leva, porque a igreja do Senhor Jesus ultimamente tem se acovardado. A igreja do Senhor Jesus tem procurado olhar só para dentro de si, cruzar os braços e dizer, estou regalado, eu estou aqui só na sombra e na água fresca, mas a palavra de Deus diz, miserável homem que tu é, hoje mesmo posso pedir conta para ti. Aleluia. Então, irmãos, eu creio que se a igreja do Senhor Jesus se levantar, se posicionar e entender o seu papel aqui na terra, muitas coisas vão começar a mudar. Deus vai começar a mudar o cenário. Aleluia. Aleluia. Porque o que estava parado vai passar a andar. O que estava morto vai passar a ressuscitar. O que estava destruído vai ser reconstruído. Aleluia. Quando a gente entender o nosso papel, não é de fazer vistas grossas para o sofrimento alheio, não é fazer vistas grossas para o sofrimento do nosso próximo, não. É lutar, é fazer aquilo que você sabe fazer, aquilo que Deus já te mandou fazer.
aquilo que Deus conta com você na terra para você fazer, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado através da sua vida. Que a gente não seja soldados covardes, que se acovarda com medo de ir para a guerra, mas que a gente seja soldado, que a gente vá para a guerra dando glórias a Deus, porque maior é o nosso general, maior é aquele que nos ordenou, que nos alistou para a guerra. Ele é fiel para nos guardar, nos proteger e nos dar a vitória. Que a igreja do Senhor Jesus se levante enquanto é tempo, porque o Espírito Santo de Deus, ele geme, ele grita, aleluia, para que a seu povo se levante e tome posição, a posição que ele requer de cada um de nós. Faça a obra de Deus, ressuscite mortos, cure enfermos, expulse demônios, arranque pessoas dos cárceres. Aleluia, aleluia, porque você não está só, você não vai fazer na tua força. Deus está contigo. Você vai fazer na força do Deus Todo-Poderoso. Deus é contigo. Ou você acredita que Deus é contigo, ou você não acredita. Fica no teu lugar de conforto, na zona de conforto e procrastinação. Mas se tu é um soldado que crê que fiel é aquele que te chamou, fiel é o que prometeu para cumprir, para ser contigo, vai para frente. Vai para frente da fila. Porque Deus conta comigo, porque Deus conta contigo. Aleluia. Ao povo pequeno, há um remanescente do Senhor Jesus, que apesar de ser pequeno na terra, diante de tanta religiosidade, diante de tanta turbulência, mas existem aqueles que não negarão o nome do Senhor. Existem aqueles que não darão as costas para o Deus Todo-Poderoso. Existem aqueles que não amam mais suas vidas do que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Que você, que eu, que nós possamos nos levantar nesse tempo como uma voz profética. Aleluia. Que sejamos como João Batista. Aleluia. Louvado seja Deus. A voz que clama no deserto. Que possamos ser uma voz que a gente clame pela vida de Deus, que a gente anuncie a volta de Jesus, que a gente anuncie e estabeleça o reino de Deus na terra. Voz profética, tu não pode te calar, aleluia. E eu quero ser uma voz que não se cala diante da circunstância, mas uma voz que fala, uma voz que apregou a palavra, uma voz que libera e que solta vidas que estão cativas e encarceradas. Sejamos a boca de Deus, o instrumento para Deus usar como boca dele aqui nessa terra, irmão. Vamos nos levantar, vamos pedir a Deus força, não vamos nos intimidar diante de circunstância, diante de problema, porque nós sabemos que Deus é conosco. Nós sabemos que a vitória chegará. Nós sabemos que há um tempo de renovo que Deus vai trazer para seu povo, para sua igreja. Nós sabemos que esse tempo agora é de novos começos, que nós possamos recomeçar, que naquilo que nós erramos, que a gente possa se despojar de nós mesmos, do nosso orgulho, prepotência, egoísmo, soberba, e nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos da vida de Deus, para que ela venha fluir em nós e através de nós. Eu agradeço a Deus essa oportunidade nesta noite. E eu gostaria, se os pastores me permitissem, fazer uma oração aqui de agradecimento diante do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço neste momento. Obrigada pela tua presença, papai. Obrigada pelo teu Santo Espírito que em nós habita. Pai, eu quero te render a honra e a glória, porque nós sabemos que a glória é do Senhor e o Senhor não dará a nenhum outro. Aleluia. Pai, eu quero agora, meu Deus, transferir para ti, meu Deus, toda a unção liberada neste lugar, toda a frequência que foi liberada, meu Deus, aqui neste lugar. Eu quero, meu Deus, colocar nas tuas mãos e devolver para ti, Pai, a honra e a glória. Que esta unção que foi liberada nessa noite, que o espírito maligno ele não tenha poder de pegar dessa unção para distorcer,
mas que essa unção, ela vem agora ser elevada diante de ti. Eu entrego em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço pela vida deste casal, eu agradeço por esta oportunidade. Pai, a tua palavra diz para que a gente venha dar honra a quem honras merece. E eu quero, neste momento, Pai, te agradecer por eles, pedindo sobre a vida deles, sobre o ministério deles, que o Senhor possa alavancar esse ministério, que o Senhor possa fazer crescer esse ministério, que o Senhor possa fazer frutífero esse ministério, que tudo quanto eles têm plantado nas nossas vidas, Pai, toda a semente de Deus que eles têm plantado no nosso coração, na nossa terra, que é o nosso coração, que essas sementes elas comecem a brotar, que essas sementes comecem a ter vida, que essa semente se multiplique, meu Pai, e que eles sejam pai, mãe de nações. Deus, que essas sementes se multipliquem a 30, a 60 e a 100 por um. Que esse ministério ele cresça, que esse ministério venha alavancar, que esse ministério, meu Deus, ele venha estar debaixo da submissão, da vontade, da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Pai, eu tenho certeza. E ainda ontem, o teu Espírito colocou dentro do meu espírito. Meu Deus, eu senti uma impressão dentro do meu espírito. Alamaná, xerebeká. E tu falavas dentro do meu coração que hoje, Senhor, através desta palavra que o Senhor me deu a permissão de trazer, através dessa oportunidade que teus filhos me deram, eu senti no meu espírito a impressão, que o meu ministério hoje se destravou, que no mundo espiritual há um movimento, há uma grande movimentação no mundo espiritual, e tudo que estava preso no meu ministério, nessa noite foi ativado. Houve uma ativação por parte dos pastores, Pai, sobre a minha vida. Ah, Deus, eu te agradeço. Pai, em nome de Jesus, eu te peço 100 vezes mais na vida dele, em forma de bênção, de tudo quanto eles precisam, necessita, que o Senhor venha suprir as necessidades dele. Pai, que a honra, que a glória seja dada a ti. Em nome de Jesus, eu profetizo novos começos sobre a minha vida, a vida desse ministério. Meu Deus, morra para viver. Eu, Deus, profetizo e declaro novos começos para a vida de cada um que faz parte dessa paternidade, de cada um que nessa noite está aqui, Pai, participando, recebendo aquilo que o Senhor nos permitiu entregar. Deus, em nome de Jesus, novos tempos, novas oportunidades surgirão. Aleluia! O que estava parado, a partir de hoje, vai começar a se mover na esfera espiritual. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor. Eu retorno a palavra aos pastores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra. Amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, o recado foi dado, a missão foi cumprida. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus. pastora. Deus te abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Quinta-feira que vem, a pastora Joselma estará trazendo a palavra, e na outra quinta, missionária Fátima, em nome de Jesus. Amém? Orem já por elas, apresente, e vai se preparando também para que você possa nos ajudar aí. Nós vamos querer cada vez mais contar muito com vocês. Como a pastora falou, nós somos uma igreja virtual, mas podemos nos aproximar, podemos fazer com que a igreja funcione, porque Deus, ele pode fazer isso. Nós somos um corpo e dá para trabalhar a mesma distância, nós vamos conseguir trabalhar. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar uma palavra. Glória a Deus. Não é? Dentro daquilo que a pastora Margarida trouxe, amados, o que eu entendo, profeticamente falando, que Deus está movendo coletivamente e individualmente para juntar esses ossos. Então, em primeiro lugar, Deus está trazendo, como ela falou, o Espírito falou, que o meu ministério está sendo ativado hoje, né? Que seria
Deus falou para ela uma impressão do Espírito e nós cremos e concordamos com essa Em visão. nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, os ossos secos, chamado Margarida, foi colocado em ordem. O Senhor levantou ali o aconchegar de todos os ossos, depois colocou os tendões, a carne, a pele, soprou o Espírito Santo e a irmã agora, em nome de Jesus, está em pé. Amém. Então, é isso que vai acontecer individualmente. Daqui a pouco seremos um grande exército diante da voz do Senhor, fazendo diferença na terra. Então, eu Amém. creio nessa palavra, mas eu confirmo essa palavra. Nós decretamos essas palavras seladas em nome de Jesus, como um decreto da parte do nosso Deus para o nosso ministério, para a vida daqueles que ouvirem a voz do Senhor e se posicionarem em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí até domingo? Glória a Deus. Até domingo. Amém. Ceia, em nome de Jesus. E está encerrado. Amém? Em nome de Amém. Jesus Cristo. Shalom, shalom. Shalom, shalom.